Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa aula. E hoje na aula da disciplina de Cálculo de Reatores Químicos nós vamos discutir a análise gráfica de desempenho aplicada aí no caso dos reatores contínuos, tá? Essa aula aqui é uma aula sequencial, a aula dos reatores em série, e são assuntos aí muito interconectados. Vocês vão ver aí na discussão que a gente vai desenvolver ao longo da aula essa conexão entre os temas. Então, bora lá. Quando a gente fala no tema de análise gráfica de reatores, tá, a primeira coisa que vem em mente é o objetivo desse tipo de comparação. O objetivo é muito direto, né? Tá, e ele é usado, esse tipo de análise, para determinar relações entre tamanho de reatores continuamente agitados e de reatores tubulares que estejam operando isotermicamente e de forma muito clara ainda dentro das mesmas condições de operação. O que é o que eu falo com condições de operação? Condições de temperatura, pressão, vazão de concentração ali na saída, né? As características de alimentação têm que ser basicamente as mesmas, tá? Muito importante ainda nessa etapa salientar que essa análise é aplicada apreciavelmente em sistemas no qual acontece apenas uma reação química, tá? Então o que a gente vai ter aqui de dado, né, traçado nessas curvas é o gráfico do inverso da taxa em relação à conversão. Lembrando que a conversão pode ser nominada como FA ou XA, tá? E aí a gente vai conseguir construir o gráfico e com base nesse gráfico é que a gente vai efetivamente realizar a análise gráfica. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer essa análise aqui, tratando especificamente primeiro do caso do reator continuamente agitado. Então vamos falar um pouco sobre o caso do reator CSTR. Tá? Quando a gente olha a figura então daqui do inverso da taxa em relação à conversão, a primeira coisa que a gente precisa saber é de qual conversão inicial estamos partindo e qual a conversão final que a gente deseja chegar nessa transformação que a gente está impondo ao nosso sistema. Com base nisso, vamos analisar a área formada por essa variação da conversão em relação à taxa. Observe que a gente tem uma figura aqui, né? Nesse caso aqui, similar a um quadrado. E essa área aqui, ó, ela é proporcional ao volume do reator CSTR. Por quê? Porque pela própria definição do reator CSTR, a gente pode escrever que o volume do CSTR em relação à vazão volumétrica aqui de alimentação é igual à variação da conversão dividido pelo inverso, dividido pela taxa, né? Por menos a taxa aqui, caso a gente esteja tratando de um reagente. Então observem que essa proporcionalidade que a gente tem aqui, ó, ponderada diretamente pela vazão volumétrica, nos dá o valor do volume do reator CSTR. Vamos passar para o caso do reator PFR, então do reator tubular. Observem que no mesmo gráfico, no inverso da taxa em relação à conversão, partindo de uma conversão aqui inicial até uma conversão final, a proporcionalidade que a gente tem de área em relação ao volume do reator tubular é equivalente à área sobre essa curva. Então, isso aqui é uma derivação direta da equação de desempenho que a gente tem para o reator tubular. Se a gente recordar dela, a gente sabe que o volume do reator tubular dividido pela vazão volumétrica é igual à integral de FA0, a conversão final, né, a conversão inicial, a conversão final, de DFA dividido por menos RA. Isso aqui, obviamente, é a área sobre essa curva que a gente está falando. Então, por isso, essa proporcionalidade é igual à área. Aqui, né, tem essa proporcionalidade em relação à área sobre a curva nos casos dos reatores tubulares. Falando um pouco sobre a série de reatores CSTRs, né, os reatores CSTRs agrupados em série, é muito possível que vocês observem aqui, comparando a figura, que a gente tem aí uma disparidade, né, que é diminuída à medida que eu aumento a quantidade aqui de reatores CSTRs agrupados em série. O volume de N CSTRs em série tende ao volume do reator PFR quando esse valor de N tende a infinito. Tem um vídeo extra que eu vou deixar o link aqui acima, que mostra para vocês que quando a gente chega no N de aproximadamente 30, a gente consegue ter essa equivalência de áreas aí de volume proporcional, né, entre os desempenhos de reatores continuamente agitados e reatores tubulares. Obviamente esse número de 30 é um número teórico, né? A gente não vai ver aplicações industriais aí com 30 reatores CSTRs agrupados em série, mas é um número aí, né, que tem a finalidade didática de representar para vocês a quantidade que precisaríamos para que o desempenho dos dois fosse aproximadamente igual nesse tipo de situação. Falando um pouco de aspectos mais gerais em relação a essas características de análise gráfica, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a relação entre as dimensões dos reatores CSTR tubulares depende de algumas características da nossa reação, como por exemplo o grau de avanço da nossa reação, a estequiometria da reação, especialmente da forma da equação da taxa que a gente tem para o nosso sistema específico. Se a gente pegar uma forma aqui geral de reação da taxa com R igual a KCA elevado a N,
com essas condições de pressão e temperatura constantes, a gente sabe que o reator de mistura perfeita, né, o reator CSTR, sempre vai ser maior do que o reator tubular para todos os casos onde essa ordem de reação N que vocês estão vendo aqui for maior do que zero. E o coeficiente entre os volumes vai aumentar com o aumento da ordem de reação. Ou seja, quanto maior for a ordem da reação, maior vai ser a discrepância de volume que eu vou ter entre os reatores CSTR e os reatores tubulares. Outro detalhe importante é que para a ordem zero, quando a gente tem uma reação que só depende do K, que não depende da concentração, a dimensão do reator ela independe do tipo de escoamento imposto. Então, tanto faz eu usar um reator tubo como um reator tanque, a reação vai acontecer exatamente da mesma forma. E, falando aqui dos casos, né, das pequenas conversões, é muito importante observar que a eficiência do reator é muito pouco afetada nessas condições pela característica do reator. Tá? Isso é válido para qualquer que seja a reação. A gente consegue perceber disparidades maiores à medida que a gente aumenta a conversão desses reatores, né, quando a gente trabalha com esses reatores em condições de conversões mais elevadas. Além disso, é importante também salientar que a variação da densidade durante a reação tem influência direta ainda dentro dessas características, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, que ela tem uma influência menor quando comparada à ordem de reação. Existe influência, mas é uma influência de caráter secundário, comparado ao que a gente tem de característica com a ordem de reação. Vamos falar agora um pouco sobre o gráfico de Levin-Spiel. O gráfico de Levin-Spiel é um dos gráficos mais famosos que a gente conhece, que tratam ainda dessa comparação de desempenho entre reatores CSTR e reatores tubulares. O gráfico é construído com base na comparação entre os tempos espaciais que a gente obtém quando trabalha com reatores continuamente agitados e com reatores tubulares, mantendo as demais características de reação iguais dentro desse processo e dessa operação. Tá? Então, para um reator CSTR, a gente sabe que o tempo espacial pode ser escrito como CA0 V sobre FA0 do reator CSTR, transcrevendo isso em termos da equação de desempenho do reator, especificamente falando, tratando né, de uma reação genérica de ordem N, a gente pode escrever a equação nesse formato aqui para o reator CSTR, e a gente já pode operar exatamente da mesma forma para construir a equação para o reator tubular, chegando a essa equação que a gente vê aqui embaixo. O que a gente vai fazer daqui para frente é comparar essas duas equações. A comparação é feita dividindo as duas expressões obtidas. Então a gente divide o tempo espacial multiplicado pelo CA0 elevado a n-1 do reator CSTR pelo tempo espacial multiplicado pelo CA0 elevado a n-1 aqui do reator tubular. Isso aqui é equivalente a chegar nessa expressão geral que a gente está vendo aqui, ó, que eu estou circulando. E essa integral pode ser resolvida, né? E ela vai ser resolvida aqui primeiro, eu estou considerando εa igual a 0 e n diferente de 1. E fazendo isso a gente chega nessa expressão que vocês estão vendo aqui embaixo, nessa última equação aqui que eu estou circulando. E para os casos onde n é igual a 1, a gente chega nessa outra expressão que eu estou circulando aqui agora. Essas equações elas são utilizadas na elaboração de uma figura característica, como eu falei para vocês, que é a figura do gráfico de Levin-Spiel. E essa figura auxilia para que a gente tenha uma melhor compreensão em relação ao desempenho dos reatores CSTR e tubulares. Para valores iguais de composição de alimentação e de taxa de escoamento FA0, a figura fornece diretamente para a gente a razão entre os volumes desses dois tipos de reatores. Então vamos dar uma olhada, né, nessa figura em específico aqui, para que a gente tenha uma compreensão melhor a respeito do que ela informa e o que ela traz de informação útil para a gente. Então essa é a figura de Levin-Spiel, pessoal. Observe que a gente tem aqui no eixo Y, né, aquela fração que eu comentei com vocês, que traz o tempo espacial multiplicado por CA0 elevado a n-1 para o reator de mistura, dividido pelo tal CA0 elevado a n-1 do reator tubular. Tudo isso comparado em relação ao que é 1 menos a conversão. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro na comparação da reação de primeira ordem com a reação de terceira ordem. Observe que eu tenho uma discrepância muito grande em relação ao desempenho desses dois reatores. Tá? Para uma reação de terceira ordem, mantendo aqui exatamente a mesma conversão, observem que eu vou ter, né, seguindo essa linha pontilhada, uma relação de tempo espacial muito distinta, né? O reator de mistura vai precisar de um tempo espacial muito maior para atingir essa mesma conversão do que o reator tubular. Obviamente, à medida que eu chego aqui na reação de primeira ordem, essa discrepância diminui, tá? Aqui a gente está na ordem próxima de 100, aqui na ordem próxima de 10.
Então observem que é uma discrepância muito grande nesses valores. Essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo no gráfico aqui apresentadas, elas dizem respeito ao comportamento específico das diferentes εA dentro da mesma ordem. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui da reação de segunda ordem. Essa linha cheia aqui, ó, representa o εA igual a 0 para a ordem 2. Essa linha mais externa pontilhada representa o εA2, a daqui o εA1 e assim sucessivamente para os diferentes valores de εA aqui demonstrados. Então observem que a ordem de reação, se eu pulo da ordem 2 para a ordem 1, eu tenho uma discrepância muito maior do que eu tenho aqui em decorrência dos diferentes valores de εA para essa reação. Muito embora também observem que essa discrepância é substancialmente importante para boa parte da faixa que a gente está trabalhando aqui dentro do nosso sistema, tá? Então o εA é importante, mas ele tem uma importância secundária quando comparado à ordem de reação, que é aquele fator que eu comentei com vocês. Outro ponto de atenção, observe que o gráfico trata de 1 menos XA e não do valor direto de XA. Então os valores de pequena conversão, né, estão mais próximos daqui, ó. Quando a conversão é mais próxima de 0, eu estou mais próximo dessa região aqui do gráfico. À medida que eu vou chegando perto desse valor aqui, na realidade eu estou aumentando o valor da minha conversão. Então a análise ela é um pouco diferente nesse aspecto do que a gente está habituado, porque é um gráfico de 1 menos XA e não um gráfico de conversão aplicado e apresentado diretamente. Aqui só para enfatizar, no nosso eixo Y, né, a gente está comparando aqui na realidade tempos espaciais para o reator de mistura em relação ao reator tubular. Sintetizando de forma muito direta o gráfico de Levenspiel, pessoal, ele vai trazer para a gente 3 grandes informações de muita utilidade. Tá? A primeira informação é que para qualquer tarefa particular e para todas as ordens positivas de reação, o reator continuamente agitado vai ser maior do que o reator tubular. E a razão entre esses volumes aumenta com o aumento da ordem de reação. Essa é a primeira informação aí de grande utilidade que a gente extrai do gráfico de Levenspiel. A segunda nos diz que quando a conversão é pequena, o desempenho do reator é só levemente afetado pelo tipo de escoamento, ou seja, a gente tem uma influência menor da característica de escoamento nas regiões de baixa conversão. E essa razão de desempenho ela aumenta muito rapidamente nas regiões de alta conversão. Ou seja, quando eu trabalho com conversões mais altas, maior vai ser a discrepância que eu vou ter entre a característica de desempenho dos reatores continuamente agitados e dos reatores tubulares. Por fim, a última característica importante é que a variação de densidade durante a reação afeta o projeto. Entretanto, normalmente ela aí tem importância secundária, né, em relação aí, quando a gente faz uma comparação direta aí, ou com o tipo de escoamento ou com a ordem de reação propriamente dita. Então, como eu disse já antes, essa aqui é uma característica de valor secundário aí dentro da característica de cálculo, e essas aqui são as 3, né, principais informações que a gente consegue extrair aqui do gráfico de Levenspiel. Só para finalizar essa parte do conteúdo, queria fazer com vocês algumas comparações. Tá? Essas comparações aqui apresentam um reator aqui com a ordem cinética de N maior que 0, um outro com N igual a 0 e outro com N menor que 0. Tudo isso para uma taxa do tipo menos RA igual a KCA elevado a N. Aqui, no primeiro gráfico que a gente observa é que a velocidade de reação diminui com o tempo. No segundo gráfico, que a velocidade de reação permanece constante ao longo do tempo. E no terceiro gráfico, que a velocidade de reação aumenta com o tempo. Essas são as características gerais. Observe que eu não estou falando de gráficos de 1 dividido por menos RA, e sim de gráficos diretamente de taxa. Pessoal, por que você está fazendo isso? Com o objetivo de apresentar a vocês que a literatura faz essa confusão muitas vezes. A gente está em uma disciplina, como eu já disse algumas vezes, que não tem a nomenclatura plenamente unificada. Então, alguns livros trazem gráficos de taxa, outros de inverso de taxa. Então, a gente tem que se habituar aqui a aprender com os dois. O que vai acontecer na prática é que para gráficos aqui de inverso de taxa, os comportamentos que a gente já está observando na figura estariam invertidos para a ordem de N menor que 0 e N maior que 0, mas nada mais do que isso, tá? Como eu já enfatizo aqui abaixo. Se a gente pegar aqui nesses gráficos, o que a gente vai observar é que para N maior do que 0, que são esses gráficos aqui mais à esquerda, a gente vai ter o volume do reator CSTR maior do que o volume do reator PFR. Para as ordens de N igual a 0, essas ordens aqui centralizadas, a gente vai ter volumes de reator CSTR iguais aos volumes do reator PFR. E para as ordens N menor que 0, a gente vai ter o volume do CSTR menor do que o volume do reator PFR. Então observe que pode existir algumas transformações, aí, algumas reações químicas específicas,
onde eu tenho um desempenho melhor em reatores continuamente agitados do que em reatores tubulares. Por isso que eu sempre enfatizo, né? Não é sempre que o desempenho do reator tubular é maior do que o dos reatores CSTR, é sempre que a reação tiver ordem cinética N maior do que zero. Para os casos onde isso não for verdade, a gente pode ter desempenhos iguais ou até mesmo desempenhos aí inferiores para o reator tubular quando comparado ao reator continuamente agitado. Só para enfatizar esse comportamento que eu acabei de comentar com vocês ali no slide anterior, observem aqui os gráficos, tá, para o reator de mistura e para o reator tubular, para uma ordem cinética aqui N maior que zero, onde claramente vimos aqui um volume maior para o reator CSTR quando comparado com o reator tubular. O caso onde as duas reações têm exatamente o mesmo volume, que é os casos para N igual a zero, e os casos onde o desempenho do reator CSTR é superior ao do reator tubular. E aqui claramente a gente vê que o volume do reator tubular tem uma área adicional quando comparado ao do reator CSTR. Então, graficamente falando, a gente consegue ver muito bem esse desempenho característico para as ordens de reações específicas que a gente está tratando aqui nessa figura. Então, pela aula de hoje era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar, estão aqui as formas de contato. E a gente se encontra, então, na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!